Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, sejam muito bem-vindos à nossa partilha da Palavra de Deus. Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo você que já é um atraído pela palavra, você que está fazendo essa experiência com a gente. Bem, hoje, quarta-feira, nós celebramos o dia de Santa Mônica. Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho, e ela é uma das mulheres que são exemplo e testemunho para nós de perseverança, mas também de não só de perseverança, mas acho que uma coisa muito comum hoje em dia, que é o exemplo de não desistir de uma causa, não desistir de uma pessoa, porque ela tinha um filho, chamado Agostinho, e o filho dela tinha uma sede de descobrir e encontrar a verdade. Então ele viveu inúmeras situações na vida tentando encontrar a satisfação nos prazeres, mas também querendo encontrar a verdade que calasse no seu coração. E Santa Mônica, muito preocupada, muito aflita com tudo o que ela via o seu filho fazer e passar, ela não deixava de rezar por ele e pela sua conversão. Então ela é um exemplo de não desistir de uma causa, porque ela podia olhar para Santo Agostinho e falar: deixa ele fazer o que ele quer da vida dele. Eu estou rezando e nada muda, eu vou deixar para lá. Eu vou entregar os pontos. Eu vou largar. Eu vou deixar para que Deus faça. Não. Ela é o exemplo e testemunho de não deixar de rezar até que a promessa se cumprisse, de não deixar de fazer aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era o desígnio de Deus. Então, isso é muito importante e deve ser muito caro também ao nosso coração, a gente compreender também que nós precisamos rezar mais pelas causas que necessitamos. Não deixar de rezar enquanto não se cumpra, não deixar de rezar enquanto não se realize, mas continuar suplicando a Deus, porque às vezes a gente está tão perto do cumprimento da promessa, tão perto da realização, mas aí o cansaço bate e a gente desiste. Cansaço que também se fala na primeira leitura de hoje, porque a primeira leitura de hoje vai falar que a missão, o anúncio do Evangelho, ele gera cansaço em nós, traz alguns cansaços, só que a gente não tem que olhar só para esse cansaço que é o desgaste da missão, mas tem que olhar já pelos frutos que vão ser colhidos da missão. Porque quando eu ofereço a minha vida por amor a Deus, sempre vão haver frutos. Pode ser que eu não veja, pode ser que eu não tenha conhecimento, mas sempre vão acontecer frutos. Então, ao invés de olhar para o cansaço, eu tenho que olhar para o sentido do que eu estou fazendo. Porque o cansaço, ele é um efeito. Ele é um efeito do processo. Mas eu não posso só ficar com o efeito do processo. Por exemplo, quando um bolo está no forno, ele começa a cheirar. O cheiro é um efeito do processo, mas ainda não é o bolo. Mas significa que ele está perto de estar pronto. Então assim também é na vida. O meu cansaço é como que uma parte do processo, mas não é a finalização. Então eu não posso parar. Eu tenho que continuar até o fim, para que os frutos verdadeiramente possam ser colhidos na minha vida. Também é interessante, eu gosto muito porque tem um livro de Santo Agostinho que ele escreveu um texto tentando responder o que era a felicidade. E esse livro foi escrito em um final de semana que eles tiraram, ele, a mãe dele e o irmão, tiraram um final de semana para discutir, para conversar sobre assuntos de Deus, assim, e filosóficos. E aí é interessante porque a mãe dele estava ali com ele. Ela não só rezou pela conversão dele, mas ela também experimentou e viveu os frutos da conversão do seu filho. Porque ela estava junto com ele aí naquele final de semana, discutindo. O texto principal do livro começa com uma pergunta dela. Ela faz uma pergunta para Agostinho e aí o livro começa a se desenvolver. Então a gente vê também essa presença materna muito marcante e significativa, Essa presença materna muito forte
que hoje muitas vezes a gente não tem. As mães, na maioria das vezes, muito preocupadas consigo mesmas, preocupadas com os seus cansaços, preocupadas com os seus afazeres, não estão sendo uma presença firme na vida dos filhos. Então a gente precisa também retomar isso. Santa Mônica é um exemplo de uma mãe firme que é presença na vida do seu filho. Ela era presença orante enquanto ele não tinha se convertido, e uma presença física, uma presença motivadora, porque foi a pergunta dela que motivou ele a querer explicar o que era verdade. Então, ela era uma presença orante antes dele se converter, e uma presença física, uma presença motivacional, que deu start para ele durante o seu tempo de conversão, durante o seu tempo de vida com Deus. Então assim também a gente precisa ser pessoas que são presença orante, mas também física, estar presente de verdade na vida das pessoas, para ajudar, para contribuir, para levar para frente. Também a primeira leitura vai falar que, porque a comunidade tessalônica estava dando muitos problemas, porque os apóstolos tinham ensinado, tinham orientado, mas eles estavam querendo viver uma vida louca, querendo viver o que queriam. Então, os apóstolos vão lá para dizer, olha, não foi isso que a gente ensinou, lembra do que nós ensinamos, para trazê-los de volta para a verdade. Isso também é um exemplo de não desistir, porque eles poderiam ter dito, a gente já ensinou, a gente já explicou, agora deixa eles se virarem. Uma coisa que a gente faz muito hoje. Já expliquei, já ensinei, agora deixa se virar. Não, não é deixa se virar, mas é ir ao encontro, é ajudar, é pegar na mão, é conduzir. Isso também é parte da missão. É ter paciência para tentar de novo e refazer quantas vezes forem necessárias. Porque entender que nem todo mundo tem a mesma capacidade que eu de compreender uma coisa na primeira vez e levar adiante. Então tem gente que vai precisar de mais tempo, que vai ter mais dificuldade, que vai passar, que não vai levar o mesmo tempo que eu para realizar ou executar alguma coisa. Então a gente precisa ter essa paciência também, esse cuidado com as pessoas. Também a primeira leitura traz esse elemento importante, que a palavra de Deus ela é de Deus e não dos homens. Porque a palavra do homem ela é falha, a palavra do homem ela se esquece, a gente esquece, ela se perde. A palavra do homem ela não se confirma em detrimento da palavra de Deus. A palavra de Deus ela sempre se confirma, a palavra de Deus ela é sempre atuante, a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus, ela sempre realiza aquilo que ela deseja e se propõe a realizar. Então, ela não é uma palavra humana que é mentirosa, que passa, tudo isso. E o Evangelho vai falar sobre o perigo da gente querer mascarar as coisas, né? Porque, às vezes, nós somos como esses sepulcros caiados, que são bonitos por fora, ou seja, para as pessoas que não nos conhecem ou não convivem com a gente, nós somos pessoas boas e maravilhosas e tratamos todo mundo bem, falamos coisas legais. Mas quando alguém se aproxima de fato de nós para nos conhecer, nós somos pessoas ruins, às vezes amargas, que fazemos mal aos outros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não tenha esse comportamento dúbio, mas para que sejamos uma única pessoa, que tem uma única maneira de agir, um único caminho a seguir. A gente vai ver também que os fariseus e os escribas, eles foram aqueles que também condenaram os profetas, porque muitas vezes a gente tá no caminho de Deus, mas a gente não quer escutar a verdade. O profeta é aquele que fala a verdade e a gente não está interessado em escutar a verdade. E quando alguém fala a verdade, a gente critica, descredibiliza, fala mal. Talvez você seja esse que fala mal, talvez você seja o de quem se fala mal. Mas a gente precisa entender que aquele que está a serviço da verdade muitas vezes não vai receber o que deveria, que é acolhida, que é ajuda. Às vezes só vai receber críticas mesmo, porque as pessoas não querem escutar a verdade, mas a verdade precisa ser dita. Ontem eu postei um negócio porque foi uma frase que eu achei interessante, que dizia que é melhor falar a verdade e ficar sozinho do que ter uma multidão em meio de coisas vãs e mentirosas. Então essa tem que ser a tônica da nossa vida, ter um desejo e um ímpeto pela verdade. E a verdade muitas vezes vai nos custar vida, amizades, pessoas, situações, inúmeras coisas da nossa vida. Mas se a gente está focado no que Deus nos pede, que é dizer a verdade, fazer a sua vontade e seguir o seu caminho, nada mais vai nos afligir. Porque a nossa vida vai ganhando sentido
quando nós fazemos o que devemos fazer, estamos juntos com o Senhor. Então, diga a verdade, siga seu caminho, faça o que tem que fazer, independente dos outros, e caminhe sempre na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.